Porque, Janaína, uma nova audiência está marcada para amanhã e que deve definir o futuro da ex-parlamentar. Exatamente, Cássio. Essa audiência marcada para amanhã já estava marcada anteriormente, para amanhã, dia 11 de fevereiro, para analisar exatamente o pedido do Brasil para extraditar Carla Zambelli, para que ela cumpra pena aqui em território brasileiro. Esse pedido que foi negado sobre a troca de juízes tinha sido um pedido feito pela defesa de Carla Zambelli no final do mês passado, com relação a 3 juízes que compõem ali a turma que tem conduzido esse caso. A defesa de Zambelli diz que eles têm agido de forma parcial, que tem atendido a pedidos apenas da AGU aqui do Brasil e não da defesa de Carla Zambelli. Enfim, foi um pedido negado em audiência que aconteceu hoje, mas que cabe recurso em 15 dias, em até 15 dias, os advogados de Zambelli podem apresentar recursos, eles vão apresentar, dizem que vão apresentar esse recurso na instância superior, que é a Corte de Cassação de Roma, do Tribunal de Roma. Então, amanhã é uma outra audiência, né, que caso esse pedido da troca de juízes fosse aceita, ela poderia até ser alterada, né, esse dia, mas não, então vai ser mantida, e ali esses 3 juízes, continua a mesma composição ali da turma, vai então analisar esse pedido do Brasil, e a tendência é que eles de fato aceitem que Carla Zambelli seja assim extraditada, mas também caso esse seja o resultado, também cabe recurso, viu? E a defesa também diz que vai apresentar recurso para a Corte de Cassação. Essa audiência está acontecendo na Corte de Apelação do Tribunal de Roma. E se no caso de um recurso não houver ainda ali a decisão da Justiça italiana de que Zambelli tem que ser extraditada, aí a única solução, Cássio, seria com o próprio governo da Itália, né? No caso, a primeira-ministra Giorgia Meloni, ela negar esse pedido de extradição, mas a gente sabe que há um tratado ali entre Brasil e Itália de reciprocidade no caso de extradição, mas aliados, inclusive de Carla Zambelli, de Jair Bolsonaro, tem tentado ali no governo italiano alguma forma de tentar ali ter uma vantagem para a ex-deputada federal, viu, Cássio? Perfeito, Jana, obrigado pelas informações. Vilela já está aqui conosco, porque, Vilela, nesse caso envolvendo a ex-deputada federal Carla Zambelli, há questões políticas e diplomáticas envolvidas que precisa, é claro, tudo passar limpo para saber se esse processo de extradição, caso ela seja, né, realmente julgada lá e condenada para voltar ao Brasil, aí sim isso pode acontecer de fato. Mas há esse, como a Janaína falou, esse acordo de reciprocidade dessa troca, né, de pessoas condenadas de um país para o outro. Já aconteceu, como a gente estava lembrando aqui nos bastidores, o caso do Cesare Batista, que o Brasil, depois de um tempo, acabou liberando e levando ele para a Itália, mas agora o processo é o contrário. Ela foi condenada em solo brasileiro e foi pega em solo italiano. Ou seja, a justiça italiana apenas vai ver se há uma fundamentação, e como houve o pedido de extradição, aí sim devolve, aí neste caso, né, essa prisioneira para o seu país de origem. Pois é, Cássio, e se tratando do aspecto político entre os dois países, me parece que é algo que já se encontra relativamente resolvido. Você lembrou bem, o caso de Cesare Batista, já houve uma polêmica muito significativa lá atrás entre Brasil e Itália. Outros casos também, tivemos ali algum tipo de celeuma envolvendo presos de um lado, presos de outro lado, mas isso nos últimos anos se pacificou. E nesse sentido, agora, quando trata de Carla Zambelli, nós temos já um cenário pacificado e que faz com que, havendo realmente essa conexão do ponto de vista jurídico, essa adequação do ponto de vista jurídico, que me parece cada vez mais evidenciado já existir, esse sendo o entendimento da justiça italiana, não há qualquer fundamentação para que não haja essa extradição. A expectativa é de que em breve seja confirmada essa extradição, os últimos recursos sejam ingressados pela ex-deputada e aí sim, ela volte ao Brasil agora para cumprir a sua pena. Agora, é importante a gente lembrar também, né, que a Carla Zambelli já foi condenada por 2 crimes, os 2 no Supremo Tribunal Federal e ainda uma em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, podemos ter 3 condenações. Como é que você enxerga esse futuro de Carla Zambelli? Lembrando que amanhã deve ter uma audiência que pode definir o futuro dela, se ela vai ser extraditada ou não, mas é claro, cabe recurso e isso deve aí pelo menos postergar por mais algumas semanas. Dora? Olha, esse futuro não parece promissor, né, do ponto de vista dela, porque eu digo isso porque
A defesa, quando a defesa alega suspeição, porque é isso, quando pede a troca de juízes, está dizendo, alegando que os juízes são suspeitos. É porque alguma indicação a justiça tem de que a tendência desses juízes, vejam, não é 1, 2, são 3 juízes, seria pela extradição, né? Então, tenho a impressão que, claro que aí cabe recurso, mas mais cedo ou mais tarde, o que está parecendo, gente, é que mais cedo ou mais tarde, essa história vai ser o seu curso normal, que seria até talvez melhor, mais suave para a ex-deputada se ela não tivesse caído no próprio conto, que ela se aplicou um conto do vigário, né, ela mesma, né, dizendo que ia fugir para a Itália e que da Itália era intocável. E aí isso piorou, a fuga piorou demais a situação dela. Então, será uma surpresa, eu acho que uma decisão surpreendente será a não concessão da extradição. Mas é claro que é uma decisão possível.